Grande amigo, vice-presidente da Comissão de Biodireito e Biotecnologia da Ordem dos Advogados do Brasil no último triênio. O professor Gilberto Bergenstein é doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, especialista em Responsabilidade Civil pela Fundação Getúlio Vargas, professor convidado da pós-graduação da USP, no curso de Direito, no curso de Medicina, professor da Universidade Federal de São Paulo, a saudosa e querida Paulista de Medicina, professor do Albert Einstein, na Faculdade de Medicina, professor do INSPER, em Gestão de Saúde, e advogado militante especializado em Direito da Saúde. Esse ano, eu e o professor Gilberto tivemos uma bancada também internacional na Faculdade de Direito do Porto e na Católica do Porto. Professor Gilberto, a bancada é sua. Bom, eu não posso deixar de começar a falar com vocês falando da enorme alegria que é para mim estar nessa casa. A casa de vocês não é a minha casa de estudos, eu estudei na USP, mas eu sou um advogado bastante inteligente. 100% dos meus advogados é mackenzista. Eu sei a formação que vocês têm e confio plenamente nos estudos e na capacidade de transmissão de informações que essa universidade tem com seus alunos e aprecio isso da forma mais prática possível. Primeiro, eu quero agradecer ao convite super honroso do professor Rodrigo, da professora Ana Cláudia, para estar aqui conversando com vocês hoje à noite. É sempre realmente um prazer estarmos juntos e eu queria pedir licença a vocês para fazer um agradecimento em tom mais pessoal. Eu acho que a gratidão é uma coisa bastante fundamental na vida das pessoas e nenhum de nós professores nasce sabendo dar aula. Eu aprendi a dar aulas com a querida amiga que está aqui hoje, que é a Isabel Ramírez, e foi ela que me ensinou a poder transmitir a muito obrigado. Quando a professora Ana Cláudia me convidou para vir conversar com vocês, ela pediu a mim que fizesse um certo contraponto nesse congresso que envolve tantas tecnologias. Então, nos dias de ontem e hoje, vocês puderam ter contato com várias novas tecnologias, inteligência artificial, coisas que vão revolucionar e mudar para sempre a vida das pessoas. A minha vida ficou extremamente facilitada pelas palestras da professora Vitúlia e do professor Ivan, que já trouxeram vários aspectos. A professora Vitúlia trazendo aquela advertência de que a tecnologia pode ser muito boa, mas ela pode causar danos e a gente precisa prestar atenção nisso. E o que eu quero explorar com vocês é exatamente a questão de como nós, indivíduos, somos afetados por todas as novas tecnologias e quais são as nossas armas para podermos lidar da melhor forma possível com essas novas tecnologias. E vamos conversar aqui, como o professor Ivan já colocou, sobre direito à informação. Tecnologia, eu apertando o botão errado do mouse. Muito bem. Primeira coisa, a coisa mais fundamental aqui é que todas as tecnologias que trazem melhor ou pior a informação têm também uma contrapartida de todos nós. Cada um de nós que recebe informação, ou que recebe um tratamento, ou um novo medicamento, ou um velho medicamento, tem que dar a sua autorização pessoal para que aquilo seja feito de forma respeitosa com a liberdade e a autonomia dos indivíduos. Essa autorização é chamada pelo direito de consentimento informado. O consentimento informado, que é a contrapartida da informação, só pode ser eficaz se for fundamentado na informação completa. Vamos aqui. Na informação completa e efetivamente compreensível por seu destinatário.
A informação, então, é a base a partir da qual poderá haver assunção de riscos legítima por parte do indivíduo de forma autodeterminada. O que significa isso? Todas as novas tecnologias e todos os procedimentos da medicina envolvem algum nível de risco. Alguns envolvem riscos de natureza bastante simples, outros envolvem riscos de natureza mais complexa. A gente só pode assumir esses riscos se souber quais são os riscos que efetivamente estamos assumindo. Ou seja, se houver uma informação precisa, completa, a respeito de quais são esses riscos, o que vai estar envolvido tanto nas novas tecnologias quanto nos procedimentos da medicina, e eles se overlap ao longo da história, eu só vou poder permitir e o meu fornecedor, seja de serviço, seja de produto, estará isento de responsabilização se eu conscientemente tiver escolhido correr aquele risco. Se aquele risco fizer sentido para mim. Eu estou muito doente, eu preciso de uma cirurgia, por exemplo, eu só vou correr esse risco porque eu entendo que não realizar aquele ato, aquela cirurgia, é mais danoso para mim do que os riscos que aquela cirurgia pode trazer para o meu organismo. Então eu conscientemente digo, não, eu quero, eu aceito participar disso, porque tudo que vai acontecer no meu corpo. O médico pode sugerir, mas todos os efeitos, seja dos procedimentos médicos, seja das novas tecnologias, vão ocorrer no corpo de cada um de nós. Por isso é que nós temos que concordar com aquilo que vai acontecer conosco. O consentimento informado, então, ele traça uma linha divisória, delimitando os riscos que deverão ser suportados por cada uma das partes. Ou seja, se os riscos foram bem informados e eu sei e conscientemente assumo eles, nenhum fornecedor deverá ser responsabilizado, porque eu, tendo consciência, assumi. Certo? Se esses riscos, por outro lado, deixaram de ser comunicados ou deixaram de ser bem comunicados, se não houve um processo de comunicação efetiva, porque o processo de comunicação não é só despejar as informações. O processo de informação implica em que o emissor dê essas informações e que o receptor compreenda essas informações. De nada adianta que o fornecedor fique lá usando uma linguagem hipertécnica se eu não consigo compreender quais são os riscos ou quais são todas as coisas que estão envolvidas no procedimento ou na tecnologia que eu estou prestes a usar. Na história do direito, a informação era compreendida como um direito acessório. Então, o direito principal, por exemplo, das atividades de saúde era o uso do conhecimento técnico em favor da vida e da saúde dos pacientes. Nós, certo? A informação não tinha importância. Existia lá um médico que sabia de tudo e dizia, olha, eu estudei muito, eu decido por você. Você é meu paciente. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de uma subversão disso. Nós estamos falando aqui de que nós não somos apenas pacientes ou usuários de tecnologias. Nós somos indivíduos que temos que usar o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de compreensão para escolher. Nós estamos falando aqui de liberdade e de autodeterminação. É disso que a professora Ana Cláudia pediu para que eu viesse conversar com vocês. E esse é o estudo do meu doutorado e, por óbvio, eu acho ele super importante, mas, de fato, eu acho que ele tem uma ressonância com todos nós. Porque é importante a gente pensar que nós podemos ser os sujeitos da nossa vida e não os objetos das ações, seja das indústrias, seja de outras pessoas, de outros fornecedores. E para isso, para que o consentimento informado seja válido, nós temos 3 pressupostos que têm que ser obedecidos. A informação tem que ser completa, verdadeira, especialmente por parte do médico ou do fornecedor de tecnologia, para usar o caso tanto da professora Vitúria quanto do professor Ivan. O indivíduo tem que ter capacidade
e tem que ter autonomia para a decisão. Autonomia do grego, que é auto, próprio, e nomos, lei, regra, norma. Ou seja, eu como indivíduo consigo regular a minha própria existência. Sempre convivendo com outras pessoas, independentemente de ser consumidor de serviços ou não. O exercício da autonomia do indivíduo implica em sempre receber volume máximo de informação? Vocês entendem que sempre eu devo ter 100% das informações? Vocês acham que isso é viável? Só sim ou não precisa... É viável? Não é viável, né? Não tem como. E a resposta aqui é não. Eu não preciso ter sempre 100% da informação. Eu preciso ter informação bem selecionada. A informação que seja importante para eu conseguir fazer o meu processo decisório de maneira livre. Há alguns procedimentos, agora especificamente na medicina, que exigem um volume diferenciado de informação. Quanto mais essencial seja o tratamento, sob o ponto de vista da urgência e da emergência, menor vai ser a necessidade da informação. É mais ou menos evidente. Chega alguém no pronto-socorro de um hospital, politraumatizado, inconsciente, que informação que a equipe de saúde pode dar para esse indivíduo? Nenhuma. Essa equipe tem que estar preocupada em preservar a vida desse indivíduo. A informação aqui fica absolutamente irrelevante, secundária, porque o foco tem que ser na vida dessa pessoa. A necessidade do tratamento também determina que quanto menos necessário seja o ato médico, maior deverá ser o nível da informação prestada. Já na introdução dessa noite, falávamos de cirurgias plásticas de natureza estética. O paciente que vai se submeter a uma cirurgia plástica de natureza estética, ele, do ponto de vista da medicina, ele está rígido. Os cirurgiões plásticos vão dizer que não, ele está muito doente do ponto de vista psicológico, que ele tem um sofrimento, meu nariz é muito grande, eu não suporto conviver com ele, eu olho no espelho e quero morrer. Isso é o que os cirurgiões plásticos vão dizer, mas do ponto de vista dos outros médicos, esse paciente está saudável. Então, eu preciso, para me submeter a esse tipo de procedimento, ter mais informação, porque eu não estou doente. Então, vocês veem aí com dois exemplos dos extremos, como o volume de informação vai ser variável. Ele não é fixo, nem pode ser fixo e nem deve ser fixo. Então, eu listei aqui para vocês só alguns procedimentos que exigem um volume diferenciado de informação. Informação tem que ser total, exaustiva, nos casos de procedimentos de caráter satisfativo. O que são esses procedimentos? São procedimentos que não envolvem a cura do indivíduo. Procedimentos, eu coloquei aqui como exemplos: esterilização, vasectomia, ligadura de trompas. Ninguém está doente. Eu simplesmente quero ter um controle sobre a minha capacidade reprodutiva, certo? Para me submeter a um procedimento desses, eu preciso ter um volume máximo de informação, porque as consequências disso vão se dar no meu organismo. Inclusive, por exemplo, um homem que se submete a uma vasectomia pode gerar filhos durante um período de 6 meses. Pode acontecer uma recanalização. Eu já tive um caso no meu escritório que virou divórcio, porque o marido se submeteu a uma vasectomia, não disse nada para a esposa, não contou nada. 2 meses depois ela falou: meu amor, tenho uma notícia sensacional, eu estou grávida. E ele ficou irado, não irado que vocês usam, irado com raiva. Ficou absolutamente possesso, pensando: eu estou aqui nem passando embaixo de viaduto mais, porque isso aqui está impossível. E quis propor o divórcio. Acusou-a: não, você está sendo infiel porque eu fiz uma vasectomia. E aí ela foi quem ficou absolutamente possuída de ódio, porque ele tinha feito sem contar nada para ela. Ela é que quis se divorciar. Acabou em divórcio mesmo, tá? O médico que fez a vasectomia foi processado. Por quê? Não porque a vasectomia não tinha sido bem realizada. Ele foi processado porque ele deixou de informar esse risco próprio desse procedimento. E foi condenado.
Com toda razão, acabou com o casamento, né? O casamento acabou porque o marido é que não fazia bem o processo de comunicação. Né? As cirurgias plásticas de natureza estética a gente já falou também. E o outro aspecto que exige conteúdo máximo de informação são as pesquisas realizadas com seres humanos. Essas são muito sérias, porque em algum momento do desenvolvimento de novas moléculas para a cura de doenças, você tem que passar por uma pesquisa com seres humanos. E existem riscos enormes, e essas pessoas ou são altruístas, são pessoas que realmente entendem que tem uma colaboração para dar para a humanidade, ou uma outra parte sofre dessa doença grave e se oferece para ter um tratamento porque enxerga nessa pesquisa um tratamento, uma possibilidade de cura. Esses todos são procedimentos que exigem um nível máximo de informação. E aqui eu queria dizer para vocês que a informação pode ser vista sob o ponto de vista da quantidade ou do ponto de vista da qualidade. A quantidade da informação não varia para ninguém. Todo mundo tem que ter direito ao mesmo nível de informação. Não importa se se o paciente do médico é pós-graduado, ele é um doutor, ele tem um pós-doc, ele sabe muito, ou se é alguém que não teve acesso à educação formal. Essas duas pessoas têm que ter o mesmo nível de quantidade de informação. O que vai variar é a qualidade da informação, é como essa informação vai ser passada. E isso é o ônus de quem sabe mais. O ônus é sempre de quem sabe mais. Quem pode mais, responde mais. O médico, o fornecedor do serviço, o fornecedor do produto é que tem que ser responsável por uma informação clara. É mais difícil informar para alguém que não tem educação formal? É, mas é o ônus de quem resolve trabalhar com a vida e com a saúde das pessoas. Então, esse ônus é desses profissionais. Ou seja, nada de variação na quantidade, varia sim a qualidade. O que tem que ser dito com relação aos riscos? Todos os riscos? De novo, a resposta é não. Os riscos que têm que ser observados são os riscos típicos, os previsíveis, normais, excluindo os riscos que são particulares, ou seja, aqueles que são riscos só para mim. Eu que tenho uma alergia específica a alguma substância, esse risco o médico não tem como informar, a não ser que ele tenha a informação do paciente. A informação é sempre uma via de duas mãos. Uma parte informa alguma coisa, a outra parte informa outra. Então o profissional deve elencar as alternativas de tratamento e fazer referência aos riscos razoavelmente previstos, que é o sistema legal francês, por exemplo. No sistema legal alemão, os riscos têm que ser os previsíveis, médios, mas também os frequentes e os mais graves. Sempre que houver risco de óbito, esse risco tem que ser informado. Se vocês tiverem curiosidade para ler a bula da aspirina, que acho que é o remédio mais banal que existe, vocês vão ver lá que existe um risco de morte, mencionado no dever de informação na bula da aspirina. É mínimo, é para uma porcentagem ridiculamente pequena da população? É, mas está lá e tem que ser informado porque existe. Quem escreve bula de remédio não é químico, né? É advogado. Então, por isso que esses riscos estão todos lá. Mas, de verdade, o sistema alemão exige que qualquer risco mais grave, riscos de óbito, tenham que ser mencionados, ainda que eles sejam mínimos. Os médicos resistem um pouco com essas informações, porque isso impacta diretamente o volume de trabalho deles. Mas eles têm como dever passar essa informação para todos os seus pacientes. Como é que a gente pode mensurar e combinar quais são os componentes de um sistema de riscos objetivos? Eu criei um sistema de matriz. Vocês lembram? Ninguém aqui lembra de matemática, é todo mundo aluno do direito, né? Mas tinha uma coisa chamada matriz, que era um sistema combinatório
num eixo, outro eixo, e você misturava todos os... É isso, é uma combinação de necessidade, urgência, novidade do tratamento, os riscos que são inerentes ao tratamento e com relação à doença, a gravidade da doença, se o procedimento é curativo ou satisfativo. Você faz uma combinação entre todos esses elementos para saber qual é o volume de informação que você tem que passar de uma maneira clara. Eu tentei esquematizar isso para ficar mais fácil para quem vai passar essa informação entender quando ele precisa dar muita informação ou nenhuma informação, ou informação no nível médio. Então, o consentimento, que é aquele consentimento livre, esclarecido, livre porque eu estou usando a minha liberdade, esclarecido porque eu só posso dar o consentimento se eu souber. Se eu não entender, eu não posso consentir com nada, certo? Eu não estou agindo com liberdade. A obtenção desse consentimento se dá através de um processo de conversa, de perguntas e respostas, e ele se cristaliza no instrumento. Então, aquele famoso termo de consentimento livre esclarecido, todo mundo aqui já foi para um hospital, já assinou um desses. Isso aqui é só a conclusão desse processo. Isso é só o finalzinho. Ele só pode ser assinado se ele tiver sido resultado de uma boa conversa entre os profissionais, e aqui eu estou falando profissionais multiprofissionais. É sempre, na saúde, não existe mais uma conversa que é só entre médicos e pacientes. Tem um monte de profissionais envolvidos, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, que trabalham todos em conjunto, enfermeiros, para proporcionar o melhor serviço possível de saúde para os indivíduos. O consentimento, então, é a contraprestação do indivíduo para essa informação, se ela tiver sido bem prestada. O consentimento, quando eu estudei há muitos anos, era entendido como um consentimento verbal. Hoje em dia, a exceção, que era o consentimento dado por escrito, está virando cada vez mais a regra. Então, ela é necessária sempre, no direito brasileiro, para procedimentos que retiram a consciência através da anestesia, procedimentos invasivos, mesmo que minimamente invasivos, como um procedimento de endoscopia, e os que oferecem um nível maior de risco para a saúde. Todos esses exigem um termo de consentimento por escrito. Ele não pode ser um mero formulário, porque um mero formulário, quem autoriza tudo, não autoriza nada. Então ele tem que ser específico para aquele procedimento ao qual nós vamos nos submeter. Ele tem que ter os riscos ligados àquele procedimento que vai ser realizado. E os fundamentos legais? O professor Ivan já passou para mim, já chutou a bola para mim, está lá na Constituição Federal, no artigo 5º no caput, no Código Civil nós temos o princípio da boa-fé objetiva, no artigo 422, e também agora na Lei Geral da Proteção de Dados, os artigos 5º, inciso 12 e 7º, incisos 1 e 8. Todos esses, o que isso quer dizer? O professor Ivan já falou isso para vocês. O tema é tão importante que ele está presente na legislação constitucional e na legislação infraconstitucional. Tem um monte de níveis de normas que tratam disso. Por que é que tem tantas normas que tratam disso? Porque essa questão é fundamental, porque ela afeta cada um de nós de maneira direta. No CDC, o professor Ivan também já falou do artigo 4º, e o artigo 31, que eu resolvi destacar aqui, trata especificamente da informação a ser prestada por fornecedores, a quem incumbe proceder aos esclarecimentos sobre objeto e características do contrato relacionado aos cuidados de saúde, para fornecimento de bens, igualmente para fornecimento de serviços. A informação, então, tem que ser, como eu já falei no começo, correta, verdadeira, clara, compreensível pelo quem vai receber a informação, precisa, nem prolixa nem escassa, ostensiva, de fácil constatação e percepção. Isso está no artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor. Da disparidade informativa. O
O vício de qualidade da transmissão da informação está no artigo 20 do CDC. E ele torna o serviço inadequado, ou seja, a informação mal prestada torna o serviço que vai ser prestado inadequado. A disparidade entre a oferta e o serviço fornecido faz referência ao dever de informação quando ele não é corretamente prestado. Isso é só para mostrar para vocês como isso é importante. Ocorrendo disparidade informativa, a violação à liberdade de autodeterminação do indivíduo e a perda da chance da recusa do tratamento. Ou seja, quando eu estou bem informado, eu tenho a possibilidade de falar: muito obrigado, isso não me interessa, eu não vou me submeter a esse procedimento. Vai ter consequências? Vai ter consequências, mas as consequências eu é que terei que suportar. Me submetendo ou não me submetendo. Eu só posso escolher se eu tiver liberdade, se eu puder fazer isso de forma autodeterminada. Muito obrigado a vocês. Foi um prazer.